Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E você abre novamente em Mateus, no capítulo 11. Agora nós vamos começar a ler do versículo 1. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Versículo 2. João ouviu na prisão o que Cristo estava fazendo. Enviou seus discípulos. Glória a Deus. Amém? Tá tudo bem já? Vou precisar da sua atenção, porque se você não tiver atenção, eu também não tenho. Aí eu desconcentro, tá bom? Vou fazer um pedido enquanto eu estiver lendo, fica estátua. Pode ser? Só para não me desconcentrar. Não desconcentra a irmã não, tá bom? Glória a Deus. Vamos ler do início novamente? Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Vou ler mais uma vez. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele te preparará o caminho diante de ti. Amém? Você pode se assentar. Agora pode se mover. Glória a Deus. Quantos conhecem a história de João Batista? Fala amém. Amém. Graças a Deus. Eu achei que, iam ser poucos. Ainda bem. João Batista foi para alguns o doido, para outros o corajoso, mas para Cristo e para a palavra, ele foi aquele que preparou o caminho para que o Senhor viesse. Então, do começo, eu já digo o seguinte: não são as pessoas que vão dizer quem você é, ou não é o que elas acham sobre você, que vai fazer com que a sua vida tenha relevância. Mas é justamente o que a palavra diz sobre você. João era doido, era louco. João, talvez naquela época, eu acredito, João Batista, ele era da linhagem de Arão. O pai de João Batista era sacerdote. Logo, João Batista era um sacerdote, por ter linhagem do pai. E como Jesus falou para a multidão: o que vocês foram ver no deserto? João Batista não estava nos palácios, não estava no templo feito de pedras, ele estava no deserto.
mas ele era sacerdote real, da linhagem de Arão. Ele era da tribo de Levi. Ele veio com todas as etiquetas, todos os direitos. Ele veio direitinho assim, ó, etiquetado, João Batista. Só que o Senhor, através dele, quebrou os padrões. Por quê? Porque João Batista não ficou no templo. João Batista não ficou fazendo sacrifícios no templo. João Batista foi sendo preparado no deserto, comendo gafanhoto e mel. O Senhor quebrou protocolos através de João Batista. Mas João Batista, ele veio com uma grande missão, senão a maior. Porque depois dele não viria outro Daniel, não viria outro Elias, não viria outro Isaías. Depois dele viria Jesus Cristo. Então João Batista, ele veio com toda certeza absoluta com a maior missão. A maior missão de todos os profetas. Ele veio preparar o caminho para aquele que estava vindo. E é engraçado que João Batista estava preso. João Batista estava na prisão. Mas, poxa vida, ele era sacerdote. A linhagem dele era real. No sangue, nas veias dele, corria o sangue de Arão, da descendência de Arão. João Batista deveria estar no palácio. João Batista deveria estar no templo. João Batista não deveria estar numa prisão pelo rei. Ele não deveria. Quem ousaria mexer com um sacerdote, com um profeta? E quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a gente descobre que passou-se 400 anos ou mais, que Deus se calou diante do povo, não enviou profeta. O Senhor não falava mais suas profecias para o povo. O Senhor literalmente se calou para o povo de Israel. Justamente quando João Batista nasce, quando Deus resolve falar com o povo, via alguém que parecia ser louco. Ele envia alguém que não era normal, não estava nos padrões. Se fosse hoje, não seria crente, não parecia crente, parecia um doido. Como que o povo escolhido, eleito de Deus, vai acreditar em alguém que está lá no meio do deserto? Olha as roupas de João Batista, eram peles de animal. Ele não usava linhos finos. Como seria possível acreditar num profeta desse, num sacerdote desse, sendo que no templo estava cheio de sacerdotes? Tinha lá o sumo sacerdote. No templo estavam cheios de pessoas sendo preparadas para substituir o sumo sacerdote, estudando, letrados, inteligentes. As suas roupas eram finíssimas, irmão Heroaldo. Como? E aqui, conjecturando, tá bom? Como se o povo de Israel fôssemos os crentes hoje. Como que o crente vai acreditar que o Senhor faria algo ou estava falando através de alguém que chamava os crentes? Aqui tá bom, gente, quando eu falo os crentes, é o povo de Israel. De víboras, que mandava os crentes se converter? Como pode? Mas o Senhor fez. E Jesus deu testemunho dele. E João Batista estava onde? Na prisão. E João Batista não mandou um recado para Jesus dizendo: ei, vai lá, pergunta se ele é aquele que haveria de vir, e pergunta a ele quando é que eu vou sair daqui. Essa não era a preocupação de João Batista. Ele apenas queria saber se o Senhor fez aquilo que ele já estava profetizando, aquilo que ele já sabia que ia acontecer.
Ele só queria saber se o Senhor concluiu a mensagem dele. Ele só queria saber se ele poderia morrer em paz, porque a sua missão tinha sido cumprida. E Jesus, lá em Lucas, está detalhado, quando os discípulos de João veio, Jesus pediu que eles olhassem e observassem. E a palavra do Senhor diz que Jesus começou a curar os cegos. Ele começou a curar os enfermos. Ele começou a curar os aleijados. Ele começou a fazer os seus sinais e maravilhas. E depois disso aí ele diz: vá até João e diga que os cegos veem, os coxos andam. Diga que os mortos ressuscitam. Diga a ele que as boas novas estão sendo pregadas. Então lá vão os seus discípulos e manda o recado e entrega o recado para João Batista. Logo em seguida a gente sabe o que aconteceu com João Batista. Mas sabe o que é incrível? É que a história de João Batista já estava escrita. Ele veio com uma missão. Ele cumpriu sua missão. Ele morreu. E a vida dele só significou algo por causa de Cristo. A vida de João Batista só significou algo por causa de Cristo. O legado de João Batista era falar de Cristo. O legado de João Batista era dizer: ei, se arrependam porque ele vem. O legado de João Batista, a missão era exclusivamente dizer: ei, já é tempo, arrependam-se porque está vindo alguém maior do que eu, cujo eu não tenho nem permissão de desatar as sandálias dos seus pés. A missão de João Batista. E a palavra do Senhor diz que João Batista é a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. A voz que está gritando no deserto dizendo: ele vem. Ele vem. Aonde estão os João Batistas dessa geração? Queridos, o Senhor vem. Qual a finalidade da minha vida? Dizer: ele vem. Arrependam-se. Qual a finalidade da minha vida? É dizer: Cristo vive, ele ressuscitou e ele voltará. João Batista cumpriu a missão dele primeiro, irmão Heroaldo. E agora nós temos outra missão, que é dizer: ei, ele morreu, ressuscitou, mas ele voltará de novo. Essa é a nossa missão. João Batista começou a falar, começou a dizer. Então Deus disse: é hora, é tempo, é hora de me apressar. Quando eu e você começarmos a cumprir a nossa missão, dizendo: ele vive, ele ressuscitou e ele voltará de novo, o Senhor vai olhar para a terra e vai dizer: é hora de acelerar o tempo. Já estão preparando o caminho. A nossa finalidade é preparar caminho. A finalidade da nossa vida, do nosso fôlego, é para que Cristo volte. É para que toda a terra saiba, conheça que Cristo vem. Cristo vem. As outras coisas ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando. Mas a nossa prioridade é dizer: Cristo vem. Ele vem. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. E assim como ele deu sinais para João Batista, ele também dá sinais para nós. Se esfriará. Porque será pais contra filhos e filhos contra pais. Rumores de guerra. O Senhor disse que no fim dos tempos seriam guerras.
e rumores de guerras. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E Jesus ainda diz mais, a palavra do Senhor ainda diz mais, que no fim dos tempos, a sã palavra, a palavra genuína do Senhor, ouvir dizer que Cristo vive, seria perturbador demais para nós. Por isso Paulo disse que ajuntaríamos profetas para nós mesmos, porque no fim de tudo, nós iríamos querer ouvir coisas como você vai vencer, coisas como sua vida vai melhorar, coisas como, Deus vai transformar. E não é que o Senhor não faça isso, não tenha poder para fazer isso, e não é que Ele não esteja fazendo. Mas a finalidade dos profetas, dos João Batistas dessa geração, é dizer: Ele vive, Ele reina. Como foi cantado aqui, o nome dele está acima de tudo, o nome dele está acima de todos, e Ele voltará. Se você está aqui e o seu coração está dizendo assim: Jesus, volte agora não, ainda precisa acontecer algumas coisinhas, comece a pregar para o seu coração, comece a dizer: eu sou João Batista dessa geração, eu sou João Batista dessa geração, e eu estou dizendo para mim, para todos que estão à minha volta: arrependam-se porque Ele voltará, arrependam-se porque Ele voltará. E ainda nós, juntos com o Espírito de Deus, nós iremos dizer: Maranata, ora vem, venha Senhor, venha. A finalidade dessa geração é ser como João Batista. Irmã, e agora? E eu não vou poder mais vestir roupa cara, nem comer as comidas gostosas? Se você quiser fazer isso, eu acredito que Deus nem vai se entristecer. Se quiser fazer esse sacrifício, eu acredito que o Senhor não vai dizer: não precisa. Mas Ele também não está dizendo isso. A finalidade da nossa vida nesse tempo é sermos os loucos, é sermos aqueles a qual Deus usa para quebrar os protocolos. A finalidade da nossa vida é fazer com que Cristo seja glorificado através de nós, não por nossas roupas finas, não por causa da nossa boa aparência, ou do nosso falar, ou do nosso intelecto, mas por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus, por causa da mensagem do Evangelho, por causa da mensagem que nós carregamos. E a mensagem que nós carregamos é que Cristo vive. Ele vive. Viu, Yasmin? Você é a profeta na sua casa. E sabe de que forma você vai profetizar? Cristo vive aqui. A vida na minha casa, a vida de Cristo sobre os meus pais. É assim que você deve ser a profeta dessa geração. Nós somos chamados para ser esses profetas. Profetizar Cristo. Profetizar vida onde existe morte. Profetizar vida de Cristo aonde existe morte. E aí é o que Lucas diz: que os sinais acompanharão aqueles que creem em Cristo. No nome de Jesus, os enfermos são curados. Quem aqui já orou por alguém enfermo e ouviu o testemunho e dizer que essa pessoa foi curada? Levante a mão. Eu já passei por esse apirreio. Por que por esse apirreio? Porque a nossa fé é tão pouca, né? Mas o Senhor me usou para orar pela minha mãe, acredita? A minha mãe, ela está me ouvindo. Minha mãe tinha um problema no joelho, que ela caiu. E aí, provavelmente, aconteceu alguma coisa. Eu não sei se desviou o osso, não sei. Eu só sei que ela podia se esforçar muito. Imagina, minha mãe trabalhando na roça. Então, o que ela mais faz é se esforçar. Mas ela não podia se esforçar muito, que o joelho já inchava.
E ela me falando aquilo, e na época ela ainda não tinha aceitado Jesus, mas eu já ia para lá fazer célula. E ela, ore por mim, nega. E eu, tá certo, eu me ajoelhava, e orando por ela ali, Senhor, cure. E o Espírito Santo dizia assim, você vai impor as mãos e vai dizer, seja curada em nome de Jesus. E eu falava, ai Jesus, eu vou não. Como é que eu vou orar pela minha mãe? Ela nem acredita no Senhor. Ai, Deus me livre. Não, deixa eu orar aqui mesmo, porque o Senhor é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. O Senhor vai lá. E toda vez que eu ajoelhava para orar para Deus curar, o Espírito Santo dizia, vai e impõe as suas mãos. Até que um dia na célula ela disse, meu joelho está doendo. O Espírito Santo falou, é agora. Sabe o que eu fiz? Me tremendo de vergonha, de medo, de tudo, porque nós temos tudo, menos ousadia. Literalmente, a ousadia vem do Espírito de Deus, porque nós somos covardes. Eu fiz assim, ó, mãe, tá bom, eu ajoelhei. Eu fiz assim, irmã Cláudia, licença aqui, coloquei a mão assim no joelho e falei assim, seja curada em nome de Jesus, amém. E levantei. E sabe o que o meu coração dizia? Você acha que essa oração vai fazer com que sua mãe seja curada? Porque eu estava confiando numa oração fervorosa, numa oração onde línguas espirituais saem, numa oração onde você pula, grita, chora e roda, porque eu estava acreditando que o poder saía de mim. Na outra semana eu voltei e minha mãe falou assim, olha nega, não sinto mais dor. Esses dias, eu não podia levantar assim, ela disse assim, eu não podia levantar de vez. Quando eu esquecia que eu pisava forte no chão, aí pronto, já era uma dor, parece que o osso saía do lugar e voltava a inchar. Aí ela disse assim, esses dias eu caí e eu apoiei no chão justamente com o joelho que era doente. Quando eu apoiei no chão, eu falei, meu Deus, agora vai ser a semana toda com o joelho inchado. Tá, o joelho aqui, não sinto mais dor. Até hoje a minha mãe não sente dor. Porque não foi a minha oração que curou, foi o nome de Jesus. Entende o que eu estou falando? Os nossos medos não permitem com que o Espírito de Deus flua o seu poder através de nós. Queridos, não é a sua oração fervorosa, é o nome de Jesus. Não é a sua oração gritando, é o nome de Jesus. Se você diz em nome de Jesus, assim será, porque o poder não é seu, mas está no nome dele, que é declarado. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Quantos aqui anseiam para ver o cego enxergar? Quantos aqui anseiam para ver o paralítico andar? Mas mais que isso, quantos aqui anseiam para ver gerações se curvando diante do poder? Para ver gerações inteiras transformadas, para ver lares transformados. Quantos anseiam por isso? Ei, eu tenho uma novidade para você. Esse é o anseio do coração do Senhor. Esse é o anseio do coração do Senhor. O Senhor anseia em salvar. Ele anseia em curar. Ele anseia em transformar. Ele anseia em vir. Ele anseia em ver a sua obra concluída. Isaías, capítulo 64. Ele escreve algo que deveria ser a nossa oração cotidiana. Isaías diz assim, ó, e enquanto eu leio, você tem liberdade em falar com o Senhor. Ah, se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desce. E os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum
ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens, ajuda aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e todos os teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o ímpio, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós